Pode aplaudir o Senhor. Pai, graças te damos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e fará em nossas vidas. Graças te dou pela comunhão que nós temos com os irmãos, com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo. Graças te dou pela saúde, pela vida, pela abundância em todas as áreas. Graças te dou por estar aqui mais um dia, vivo e respirando, Pai. Por estarmos aqui mais um dia, vivos e respirando na sua presença, Pai. Que não saímos dela, Pai. Não saímos dela, Senhor, através de Cristo Jesus. Graças te damos pela palavra que vai ser dada esta noite, porque veio do seu coração para o nosso coração, Pai. Nós damos uma ordem também no mundo espiritual, que todo espírito maligno que veio para roubar a semente da palavra, que daqui para fora, em nome de Jesus, todo espírito de distração, todo espírito que veio interferir nesse culto, nós declaramos que daqui para fora, em nome de Jesus, e Pai, pedimos que o Senhor envie seus anjos para estar aqui conosco e também com os meus amados irmãos que nos acompanham em casa, para estarem ministrando a favor daqueles que hão de herdar a salvação, Pai. Assim é, amém. Podem se assentar. Hoje a mensagem vai ser novamente sobre a igreja. Bem, novamente sobre a igreja. O pastor Paulino está fazendo uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, e eu estou sendo levado a fazer umas mensagens sobre a igreja, que os dois andam juntos. O título da mensagem é: a igreja e o Espírito Santo nos faz resistir e vencer. Faz resistir e vencer. Para falar de resistir, nós falamos de Tiago 4,7. Se puder colocar para mim, Tiago 4,7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo. Irmão, o diabo não é inimigo de Deus, não é inimigo de Jesus, é inimigo da igreja, nosso. Volta um pouquinho. Existam, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão. Ele não é o leão, mas ele finge ser o leão, que ruge procurando alguém para devorar. Pode continuar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento igual ao de vocês, ou seja, estão resistindo igual a nós. Efésios 6:13. Efésios 6:13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, como que nós resistimos? Com a armadura de Deus. A armadura de Deus é dada ao corpo de Cristo, que somos nós. Uma coisa interessante de resistir, que só resiste quem já tem algo. A pessoa que não tem nada, ela não precisa resistir, porque o que o diabo vai querer tirar dela? Então, se você está resistindo, é porque Deus já te deu uma grande vitória em Cristo Jesus, ou está se manifestando materialmente essa vitória, seja na área sentimental, emocional, material, o que for. Então, quando você começa a receber ataques malignos e começa a resistir, fique feliz, porque já tem algo que já é seu. Ele só está tentando ver se você entrega para ele, mas não entregue. Resista com a armadura de Deus. Só resiste quem já conquistou algo. Não tem como resistir se você não tem nada para guardar. Se nós estamos resistindo, é porque Deus já nos deu algo. Então, resistir ao mal ou estar passando por resistência maligna é o maior sinal de que você já conquistou algo. Então, por isso que todas as vezes começa a acontecer uma circunstância aparentemente ruim na minha vida, alguma coisa que quer me tirar do sério, quer me tirar do propósito, eu fico feliz e falo assim: você acabou de se entregar, então eu tenho bênção vindo.
O diabo, ele não gasta energia, ele só vai atacar quando ele sabe que está vindo algo. Só tacam pedra em árvore que tem frutos. É o famoso ditado aí, trazendo para a Bíblia, é isso. Resistir. Primeiro tópico, a batalha de Davi contra Golias. 1 Samuel 17, do 4 ao 7. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura, 2,90 mais ou menos. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vai prestando atenção, vai guardando, e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Então Golias, ele não estava sozinho ali. Quando nós lemos e vemos a história de Golias, nós achamos que é Davi contra Golias, mas não é Davi contra Golias, é Davi contra o escudeiro e contra Golias. Porque o escudeiro, além de ele levar os materiais de Golias, do soldado, do herói de batalha que era chamado, ele ainda intervia na luta, a quem de fazer o Golias ficar mais tranquilo, a quem de cansar o oponente de Golias. Os escudeiros, eles iam na frente para fadigar na luta os heróis do outro time. Em 1 Samuel 17:40, vamos continuar vendo essa história, tem muita riqueza aqui. Davi pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor. Isso aqui tem um mistério, que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximou de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro, como eu falei antes. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: venha aqui que eu lhe darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Dá uma parada aí que eu vou ir alternando com esse versículo. Então, primeiro ali mostra Davi. O que Davi foi fazer? Davi foi pegar alguma coisa diferente? Davi tinha uma carta na manga? Não, Davi tinha uma funda, que é como se fosse um estilingue, vamos dizer assim, só que é de girar. Você girava e tacava, soltava uma alça e a pedra ia em direção da pessoa, do alvo. Então, Davi desce ao ribeiro e pega 5 pedras lisas. 5 pedras lisas. Tudo tem significado, irmão. Muitas pessoas falam assim: esqueçam o Antigo Testamento, agora é graça. Não, irmão, o Antigo Testamento ele revelou o novo, e o novo traz luz ao velho. É assim que funciona. Toda palavra é boa para dar entendimento, discernir e exortar. Então, o que são essas pedras lisas? O que é esse ribeiro? Vou contextualizar mais um pouquinho vocês. Nos dias de hoje, depois da graça, a guerra virou espiritual. Nos dias de Davi, a guerra era natural. Então eram os próprios bichos ali usando soldados, criando gigantes para lutar contra. Então a guerra era natural, era física no Velho Testamento. No Novo se tornou espiritual.
As 5 pedras que Davi desce ao ribeiro, esse descer ao ribeiro é descer à palavra, descer ao Espírito Santo de Deus, se submeter ao Espírito Santo, ribeiro de águas correntes. Porque do meu e do seu interior a palavra diz que fluem rios de água viva? Porque o Espírito Santo está dentro de mim e de você. Ele é o rio. Então quando tem um gigante, eu vou para o rio, eu não vou para o gigante, eu vou para o Espírito Santo. E o que eu acho no Espírito Santo? As 5 pedras lisas. O Espírito Santo age aonde? Debaixo da autoridade, junto com a igreja. Então se eu estou indo para o ribeiro, eu estou indo em comunhão, eu estou indo na igreja, com a autoridade e o poder da igreja. As 5 pedras lisas, ela tem um símbolo dos 5 ministérios que estão na igreja, que é para aperfeiçoamento dos santos, que somos nós. Pedras lisas também representam que nós estamos sendo lavados pelo Espírito Santo, a fim de sermos aperfeiçoados pela palavra. A pedra, ela representa o coração também das pessoas. O coração. As pedras que têm muita ponta são pedras, são corações que ainda resistem à palavra de Deus. Por isso que o texto enfatiza pedras lisas, porque a palavra do Espírito, o Espírito Santo já passou tanto por essas pedras que elas ficaram lisinhas, não tem nenhuma ponta, ela já está se submetendo à palavra. Por isso que enfatiza pedras lisas, senão ia falar qualquer pedra. Pedras lisas. Então, as pessoas que são como pedras pontudas, o coração delas, elas ainda querem encaixar a palavra na sua vida, e não sua vida na palavra. Mas no contexto do riacho, é o riacho que muda a pedra, não a pedra que muda o riacho. Tem um ditadinho, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É a palavra que muda a rocha, a pedra. É a palavra que molda o coração. Quanto mais rápido você deixar o Espírito Santo moldar o seu coração na palavra, mais rápido você vai vencer o gigante. Porque Davi pegou pedras lisas. São pedras lisas que matam gigantes. Não são pedras pontudas, ao contrário do que pode se imaginar. São pedras lisas, pedras que se submetem à palavra de Deus. Outro significado: Davi pegou 5 pedras lisas porque também sabia que não era só Golias que ele ia enfrentar. Golias tinha mais 4 irmãos, gigantes que nem ele. Ele falou assim: esse vai ser o primeiro. Então, irmão, nunca ande só com uma palavra. Sempre ande com a bolsinha cheia da palavra, com o coração cheio da palavra, rendido à palavra. Porque o que a gente vê por aí hoje é pessoas escolhendo palavra para se encaixar na vida dela. Não, isso aqui toca em mim, eu faço isso errado ainda, então deixa isso aqui para lá, e esse daqui eu pego, isso daqui para lá, esse daqui eu pego. Você está falando assim: esse gigante eu venço, esse eu não quero, esse gigante eu venço, esse eu não quero. Por isso tem pessoas que não vão para frente nas áreas da vida dela. Se submeta, desça ao riacho. Para você pegar a pedra no riacho, você tem que se submeter, você tem que se ajoelhar e pegar a pedra dentro da água. Meu Deus, é muita coisa e pouco tempo de culto já, né? Está dando para digerir? Glória a Deus. Meu Deus. Quando Davi desce ao riacho, ele está demonstrando a comunhão com a igreja, com o Espírito Santo. Ali ele escolhe 5 pedras lavadas, lisas. Essas pedras simbolizam a palavra também. No Antigo Testamento a palavra foi escrita em pedra por Moisés, mas hoje a palavra é escrita em pedras de carne, que é o coração de cada um. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim que diz a palavra.
Davi, portanto, se torna um instrumento para revelar a igreja e a vitória sobre o inimigo. Ao pegar as pedras no riacho, ele está tomando posse da palavra do Espírito. Eu tomo posse dessa palavra. Lembra que Jesus falou para Pedro? Sobre esta revelação de que eu sou Cristo, você construirá a minha igreja. Sobre esta pedra. Qual pedra? A palavra que foi revelada a ele. Então todo domingo, toda quinta, domingo de manhã está sendo revelado palavras. E se você pega essas palavras, você sai para vencer os gigantes durante a semana, para colocar no seu alforje. Ao pegar as pedras no riacho, ele está tomando posse das palavras do Espírito. Com elas vence o gigante que se opunha contra ele. E Golias, é interessante que você vê que Golias, ele não cai para trás, ele cai de cara no chão, demonstrando total derrota e rendição. Ele não cai para trás. O normal, quando a pessoa toma um impacto na testa, é cair para trás. A pedra enfincou e ele caiu para frente, derrotado, sem chance alguma, expondo a nuca, que é a fraqueza. E Davi depois foi lá correndo, pegou a própria espada dele e cortou a cabeça dele, para não ter dúvida. Esse episódio também nos conecta com o ensinamento que Paulo fala, que ele exorta a saber manusear a palavra de Deus. Quando Davi coloca a pedra na funda e gira, ele está falando assim: eu sei manusear a palavra de Deus, eu sei aonde eu vou usar essa palavra. Eu vou mostrar para vocês. Eu sei onde eu vou usar essa palavra. Meu Deus, segura um pouquinho que eu vou mostrar. Meu Deus, o Espírito Santo, ele atua no corpo. Então, irmão, esteja no corpo, pelo amor de Deus. Você pode assistir em casa? Pode, mas de vez em quando vem aqui. Eu sugiro que sempre que puder, vem aqui, estar com os irmãos. O Espírito foi derramado no corpo, Jesus apareceu no corpo, e Jesus vai levar o corpo, não vai levar um dedinho, vai levar o corpo. Esteja junto com a gente ama você. Meu Deus. Em 2 Samuel 21:15, fazendo favor, 2 Samuel 21:15, 22. De novo os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus, e Davi ficou muito cansado. Olha por que você tem que estar na igreja. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos, e ele estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Isso aqui é um dos irmãozinhos de Golias. Continue aí. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Uau! Ou seja, tem algum gigante que você talvez esteja tendo dificuldade, o teu irmão, o teu líder, teu pastor está orando por você. Por isso que tem que estar juntinho. Eu estou no corpo, eu dou uma ligação, eu falo: irmão, me ajuda aqui que o negócio está feio. E aí vem a ajuda. Meu Deus. 1 Crônicas 20, versículo 4 a 8. 1 Crônicas 20, versículo 4 a 8. Vou esperar um pouquinho. Isso, foi. Depois disso houve guerra em Gesser contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Continue. Houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes.
Interessante que você vê que o Davi só iniciou. Davi matou o primeiro, a igreja ajudou a matar o resto. Meu Deus, aplaude o Senhor. Por isso que eu falei para você guardar a palavra pastor. Davi guardou as pedras na bolsinha do pastor, que ele era pastor de ovelhas. Então, irmão, quando o teu pastor está vencendo o gigante, a igreja é o próximo. Começar a vencer sozinho. Então ore pelo seu pastor, que se ele está vencendo, a igreja está indo junto, matando os gigantes. Ele pegou só o primeiro. Ele falou: eu vou iniciar isso aqui, eu vou iniciar a derrota dos gigantes aqui nessa terra. E ele pegou, usou dos 5 ministérios. Falou: opa, tem mais gente comigo. Meu Deus do céu, forte demais. Segundo ponto, a armadura de Deus dada à igreja e a armadura de Satanás. O diabo é copião. Se Deus deu uma armadura para a igreja, ele vai querer uma dele também. Invejoso. Então ele também cria dele. 1 Samuel 17, 38 a 51. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque eu nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Dá uma parada aí que a gente vai continuar nesse versículo. Por quê? Se você for ver, Golias usava o quê? Uma couraça de bronze, um capacete de bronze, uma caneleira de bronze, um escudo de bronze. E Saul deu o quê? Uma armadura de bronze para ele usar. O que Saul está falando? Davi, vai na mão com esse cara, vai na carne, usa a minha armadura, usa a minha força humana, vai na sua própria habilidade. Ele falou: mas se for na minha própria habilidade, eu não tenho habilidade, eu não sou guerreiro que nem você. E outra, Deus sabia que se ele vencesse com a armadura de Saul, a glória não ia ser de Deus e nem de Davi, ia ser de Saul que deu a armadura, ia ser do recurso. Quem tem mais recurso tem a melhor armadura. Mas não é assim, irmão. Não é contra carne e sangue que Davi estava lutando, era contra espíritos malignos. Davi, ele poderia estar sem armadura física, só que ele estava com a armadura de Deus espiritual. Falou: não tem como colocar uma em cima da outra, sabe? Fica meio difícil. Ou eu ando no espiritual, ou eu ando na carne. Como eu estou no espiritual, eu não consigo andar na carne. Eu não sei como é que é isso. Meu Deus, fica mais profundo, né? Dá para entender mais coisa. Qual que é o nível que a gente tem que chegar? Um nível que eu não consigo mais andar na carne, não consigo mais decidir as coisas na carne, sem o Espírito. Continuando no verso 40, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, que eu já expliquei, e as pôs no alforje de pastor. Aí, tal que eu queria dizer, lembrou? Que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Agora nós vamos ler inteiro. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. Vou explicar o que é esse escudeiro. O escudeiro são pessoas que o inimigo usa para tentar te desgastar no dia a dia. São situações que o inimigo usa para tentar te desgastar no dia a dia, para que você fique fraco e não foque no gigante. Fique sem forças para lutar com Golias. O filisteu também vinha caminhando, continue. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? Ele não estava vendo a armadura espiritual, porque se ele visse, ele ia ter corrido. E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi.
E disse mais a Davi: vem aqui que eu lhe darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Afronta, continue. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Uau! Não deixe o inimigo afrontar o Espírito Santo que está dentro de você, irmão. Deus já te fez mais que vencedores. Não volte a ser escravo. Não deixa. Continue. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres dos arraiais dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. Davi não foi para trás. Davi resistiu. Falou: o que você está falando, rapaz? É você que vai perder a cabeça. É você que vai ser derrotado. É seu exército que vai ser morto. Meu Deus. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra que saberá que há Deus na sua família, na sua empresa, na sua casa, em Umarama, em Abaco, Umarama. Aplauda o Senhor. É isso. Meu Deus. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma palavra, ou uma pedra, com a sua funda atirou contra o filisteu e atingiu-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Meu Deus. Meu Deus. 51. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. O que eu quero dizer com isso? Golias representa os inimigos espirituais que desafiam você ou o povo de Deus. Sua armadura pesada simbolizava a força do mundo e das trevas, que confia no poder humano e na intimidação. Meu Deus do céu. Golias tinha um escudeiro, e o escudeiro tinha a função de carregar as armas e de lutar também. O inimigo envia seus escudeiros para tirar a sua força e você perca o seu foco. Davi, ele sabia disso. Ele viu os dois na sua frente, que ele falou: eu vou ir com espada, vou com alguma coisa. Se eu for com espada aqui física, se eu for na minha força humana, eu vou ter que enfrentar esse, depois o outro. O que eu vou fazer? Eu vou na palavra. Eu já taco por cima do escudeiro. Eu já taco lá na região celestial, atinjo o gigante, e os escudeiros fogem, os escudeiros caem. Então quando chegar aquela pessoa enviada, será que você me entende? Usada pelo maligno na sua vida, você, em vez de mirar na cara dela, mira um pouquinho para cima, assim, ó. Fala assim: opa, deixa eu olhar aqui. Então tá ali. Aí você pega uma palavra e taca lá em cima, que aqui embaixo cai. Meu Deus, aqui embaixo é só distração. O inimigo envia seus escudeiros para tirar a sua força, para que você perca a batalha contra o verdadeiro inimigo, que não está aqui, mas nas regiões celestiais. Os demônios usam de pessoas e situações para enfraquecer a gente, para que não podemos usar, para que nós usemos a armadura de Saul, ou seja, nossas habilidades, nosso dom de discutir, nosso dom de negociar às vezes, nosso dom de se defender. Não é isso que é para usar. Efésios 6,12, fazendo um favor, Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então não é aqui. Efésios 6:11 a 17. Efésios 6:11 a 17.
Continuando, vistam-se com toda a armadura de Deus, não é com partes, é com toda, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, é toda, para que vocês possam resistir no dia mau, que ele querer roubar o que Deus te deu. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, sem variação. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados, a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós vemos, essa é a armadura espiritual que Davi estava usando. Golias estava em sua armadura de força, de engano no mundo, de afronta, enquanto Davi confiava na proteção de Deus, na armadura de Deus. Davi estava sem armadura física, mas estava com armadura espiritual. As coisas espirituais movem as naturais, não são as naturais que movem as espirituais. É assim que funciona. É o invisível que domina sobre o visível, é o átomo que faz vir o material, não é o contrário. Nossa batalha não é física, mas espiritual. A nossa batalha é contra os espíritos invisíveis, inimigos invisíveis, principados que governam regiões e cidades, príncipes das trevas que comandam áreas malignas, espíritos que usam pessoas e por aí vai. A vitória de Davi é pelo poder da palavra. Então, irmãos, temos que parar de olhar no horizontal e começar a olhar no vertical. Uau, o que está acontecendo? Porque o horizontal é só resultado do que está acontecendo no vertical. O que está acontecendo lá em cima, que eu estou tendo que resistir, que eu estou tendo essas circunstâncias, que eu estou tendo esses levantes? O que está acontecendo? Essa é a primeira pergunta. Sabendo que quem resiste é porque já ganhou algo, então você já é vitorioso. A igreja é a pessoa que já entra na luta sabendo que já tem a vitória. Meu Deus! Então você entra já sabendo do resultado. O que Davi falou? Rapaz, não é contra mim que você está falando, não. Você está falando contra Deus, o Senhor dos exércitos. É aquele testemunho que eu dei uma vez, que eu ouvi uma vozinha falando assim: eu vou te matar. E eu falei: vai ter que matar Jesus primeiro, você não consegue. Pronto. E aí? Então ele já é derrotado. Olha o que Davi falou: tu vens a mim com espada e com lança e escudo, porém eu venho a ti no nome do Senhor. Nossas batalhas é no nome do Senhor, em Cristo Jesus. A palavra de Deus é a maior arma contra o inimigo. A batalha pertence ao Senhor, Ele está contigo, você está no corpo, você está protegido e guardado no esconderijo do Altíssimo. Resista o dia mau. Resista o dia mau. Golias ficou 40 dias afrontando o povo de Deus, porque não tinha uma pessoa com entendimento disso. Se tivesse, ia ter acabado no primeiro dia. Entenda isso. 40 dias de tentação, e chega Davi, em um resolve com o poder de Deus. Então, irmão, não deixa persistir essas coisas. Não deixa persistir. Às vezes a pessoa chega e fala assim: mas eu estou lutando contra isso aqui há semanas. Eu falo: irmão, o que você está fazendo? Tem alguma coisa aí que não está batendo, porque você resiste, ele foge. Não é tipo assim, ele monta um campamento, fica ali perto de você, ali, te enchendo as paciências, e depois foge. Não, ele foge. É isso. Então é avançar, é fazer que nem Davi. O que você pensa que é? O que você está mexendo na minha casa? O que você está mexendo nos meus filhos? O que você está mexendo na minha esposa? O que você está mexendo no meu esposo? O que você está mexendo nos meus bens? Isso aqui não é teu, não. Isso aqui é de Deus. E para concluir, se o Ministério da Música quiser subir, fique à vontade.
Conclusão: seja uma pedra moldada pelo Espírito Santo, irmão. Estamos trazendo agora para o Novo Testamento, para a graça. Seja uma pedra moldada, tenha a palavra no seu coração, tenha um coração moldado, submisso à palavra de Deus. Guarde a palavra no coração, para você destruir os gigantes. Lucas, mas eu tenho que batalhar sozinho? Não, irmão. Você vence um gigante, você não consegue vencer o outro, chama a igreja. Fala assim: Espírito Santo, qual irmão aqui pode me ajudar nisso? Qual irmão aqui já venceu esse gigante que eu não venci? É aquele ali? Irmão, o Espírito Santo tocou em mim, vamos, me ajuda em oração aqui para vencer isso aqui também na minha vida. Isso é ser corpo, um nutrindo o outro, a palavra nutrindo todos e um ajudando o outro. Se eu não tiver mão, eu passo sede. Quem que vai colocar água na minha boca? Então é um nutrindo o outro. Eu pego aqui com a mão e bebo com a boca. Meu irmão me ajuda no que eu não consigo, e eu ajudo ele no que ele não consegue, em Cristo Jesus, pela palavra. Use a armadura de Deus, confie na verdade da palavra, na justiça que é Jesus, na fé e a palavra de Deus e no poder de Deus. Irmão, se você declarou, se você expulsou, ele tem que sair. Não é se vai sair, tem que sair. Lucas, mas não saiu. Você está na igreja, você está no corpo, você está submisso à palavra? Estou e não saiu. Eu falei: irmão, então alguma coisa está errada aí. Vamos conversar no gabinete. Você está fazendo tudo isso e não funcionou? A palavra ela funciona. Então tem algum detalhe. Confie, reconheça a batalha espiritual. Não lute contra a carne, não fica gastando tempo com o escudeiro. Essa semana eu enfrentei uns escudeiros aí. Meu Deus. Escudeiro vem contra o meu carro, me fecharam ali, aconteceu uma situação. E a primeira coisa que o diabo queria que eu pegasse uma palavra que não é do Ribeiro e jogasse. Eu fiquei quieto, saí do ambiente, saí da situação e falei: glória a Deus, a vitória é grande. Porque eu já sei que quando ele tenta roubar minhas coisas, porque eu já ganhei outras. E aí, na mesma semana veio uma vitória grande. Uau! Então é isso que acontece. Não lute contra a carne. Se eu fosse lutar contra a carne, eu ia culpar alguém, ia falar: o cara me fechou, e esse abençoado, sabe que vocês estão me entendendo? E isso e outro aqui, e por que isso aqui está acontecendo? Ia virar uma bola de neve, e os escudeiros iam acabar com a minha força. Eu falei: não, é lá em cima. É lá em cima. E em Cristo Jesus nós estamos como igreja sentados acima de todo principado e potestade. Então aqui embaixo eu olho para cima, mas quando eu estou no Espírito eu olho para baixo. Isso aí foi para você já mandei um churrasco no meio do negócio. Meu Deus. Então se eu estou sentado em Cristo, eu já venci. Declare a palavra de Deus sobre as situações. Assim como Davi ele profetizou a derrota do Golias. O negócio é o seguinte: eu vou fazer isso, você vai cair, eu vou pegar a sua própria espada e vou arrancar a tua cabeça e vou dar teu corpo para as aves do céu. É isso que vai acontecer. E ele andou nessa palavra. Com a força de Deus, o que aconteceu? Golias caiu, ele foi lá, pronto, ele trouxe à existência aquilo que não existia na quarta dimensão. Isso aí é para quem está ligado. Versículo final, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem? É uma pergunta. Quem será contra nós? Sabe por que ele fala no plural? Porque ele está falando para a igreja, para a unidade. Irmão, por isso que o diabo faz de tudo para tirar pessoas da igreja. Então, porque na igreja tem poder e autoridade. Eu preguei sobre isso alguns domingos atrás. Então é na igreja. Na igreja, se Deus é por nós, se Deus está na igreja, quem será contra a igreja? Ninguém.
Então pegue essas palavras de hoje, pegue esses princípios, guarde na sua alforja, chega na sua casa, dá uma lidinha, vê no YouTube depois, aprenda a trabalhar bem, escolhe as suas ferramentas ali, e partiu segunda-feira, terça-feira para cima desses gigantes, para eles cair. É 5 dias ali, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado é dia de Deus, do descanso. É para ser, né? Isso aí é mais profundo também. Mas é um gigante por dia. Não é um leão por dia, é um gigante por dia. Então vai destruindo esses gigantes e continue fixados na palavra e no corpo. Continue, permaneça. Entenda a palavra, e além de entender a palavra, use essa palavra, irmão. Eu falei uma coisa para uns irmãos do meu grupo, eu falei assim: sempre desconfie do espiritual primeiro. Sempre desconfie do espiritual. Ah não, é um acaso. Não é acaso. Eu sempre desconfio. Na dúvida estou orando e mandando para o abismo. É isso. Não fico, mas acontece. Não acontece, mano. Não é para acontecer. Então eu já mando para o abismo, já dá com a pedra logo e já cai tudo. E aí fica tudo certo. Amém? Vocês recebem essa palavra no seu coração? Dá um glória a Deus. Se coloque de pé. Pai, te damos graças, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu nessa noite. E que essa palavra venha crescer e venha se moldar o coração deles, que o coração deles venha se moldar a palavra, Senhor, e essa palavra venha crescer e frutificar na vida deles, e que eles possam viver isso, ir para frente, resistir e derrotar os gigantes que se opõem contra a vida deles, contra a casa deles, contra a empresa deles, contra as emoções deles, essa semana. E nós já declaramos a derrota como corpo de Cristo, nós declaramos como corpo de Cristo, nós declaramos a derrota de todos esses gigantes, em nome de Cristo Jesus. Já estão derrotados, já estão destruídos, já estão desfeitas todas as obras de Satanás na vida de cada um aqui dessa igreja, em nome de Cristo Jesus. E Pai, dá o conforto, a paz e a abundância que eles precisam, a força que eles precisam para essa semana, Pai. Nós declaramos que eles estão lavados e nutridos na sua palavra, Senhor, e que os seus anjos estejam cuidando deles aonde quer que eles estejam, Pai. Pai, eu despeço eles agora na graça, na paz e no favor e na força de Cristo Jesus. Assim é, amém. Continuem grandemente abençoados.